Manhã gloriosa, e se nós iniciarmos, vou pedir se Amâncio aqui orar por nós, por favor, Amâncio, olha aqui para nós iniciarmos a nossa fala essa manhã, por favor. Santo Espírito de Deus, nosso Pai, nosso adorador, nosso orador, nesse momento, nosso povo de Cristo, de bênção para orar na presença do Pai, do Espírito, a fim de podermos iniciar o estudo da palavra do Senhor no dia de hoje. Cada um de nós em nossas casas, de um pensamento diverso da situação que nós temos que estar enfrentando nesse momento. Mas agora, Pai, o que nós queremos pedir é que, por favor, tire de nossas mentes tudo aquilo que não faz parte do motivo pelo qual nós estamos aqui e permite que o nosso tempo possa estar fluindo, que o Espírito Santo vai estar nos comunicando durante a aula, durante o culto, que o Senhor possa estar fortalecendo nossas vidas em nome de Jesus Cristo, abençoando aqueles que não puderem chegar hoje e aqueles que estão a caminho. Que a honra e a glória seja dada para o teu santo nome. Amém. Amém. Tá. Amém. Então, hoje o nosso tema de escola dominical será um tema muito interessante, porque eu sei que hoje há um grande dúvidas a respeito desse tema, né, na igreja, não na nossa específica, mas no meio evangélico, e também com relação à nossa posição como igreja. Hoje eu vou falar um pouco sobre Israel, né, sobre a nação de Israel, a Israel na sua atualidade, esses conflitos que aconteceram nesse último mês entre Israel e palestinos, né, e como a igreja se posiciona a respeito dessa situação, né? É interessante porque às vezes muitas igrejas, pelo falta de conhecimento do contexto bíblico, falam coisas que não estão de acordo com os pensamentos de Deus com relação a essa nação, a este povo específico. E para nós iniciarmos, vamos abrir nossa Bíblia no Shema Israel. O Shema Israel é a profissão de fé, profissão de fé do povo judaico, né? E está em Deuteronômio capítulo 6, por favor. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. É interessante, porque em todas as sinagogas, no meio judaico, eles professam sua fé recitando esse versículo aqui de Deuteronômio 6, é o grande Shema Israel. Eu podia até ter trazido a música cantada no hebraico sobre esse versículo, né? Mas diz o seguinte, versículo 4, está escrito o seguinte, versículo 4 a 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a seus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-se. Olha que interessante que esse é o Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Deus fala, essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e mais, não somente no seu coração, mas também tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Ou seja, a todo tempo esteja inculcando essas palavras
na mente dos seus filhos, para que eles possam sempre estar atentos no único Deus que eles têm, que é o Deus de Israel. Então, ouve Israel, o Shema israelita, Shema hebraico, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. No capítulo 7 de Deuteronômio, 7, versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Está vendo? É um povo que foi separado, né? Como o Carlos Davi tem ensinado na quinta-feira sobre a santidade, sobre a santidade, ser santo, ser separado, ser colocado numa posição de privilégio diante de Deus. Então esse povo foi separado para Deus. Israel, tu és povo santo, tu és o meu povo. Então, ao mesmo tempo que Deus fala para o povo de Israel, o Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Da mesma forma, Israel tinha o privilégio de ser um povo único de Deus naquele momento. Um povo separado para Deus, para Deus. E também em Gênesis 32, qual a raiz de Israel? Eu só dando uma introdução, porque eu vou falar sobre os conflitos daqui a pouco que está acontecendo um pouquinho, não vou prolongar muito, mas é para os irmãos saberem e saber nossa posição como igreja. Em Gênesis capítulo 32, por favor, pode abrir comigo Gênesis 32. Gênesis 32. Nós sabemos que Deus fez um pacto com Abraão. Um pacto, aliás, fez um pacto de um descendente, uma nação, um descendente, uma família, que todas as famílias da terra seriam abençoadas no seu descendente. Fez o pacto palestino. O pacto palestino tem a ver com a terra, em Gênesis capítulo 12, versículo 28, do Eufrates até o Egito. Toda essa terra Deus deu a Abraão e o seu descendente. Então, não aos seus descendentes, que Abraão teve 2 filhos, e esses 2 filhos que hoje, que são co-irmãos, que estão, e sempre estiveram, em conflito na história entre Israel e a Palestina. A terra de Gênesis, do rio Eufrates até o Egito foi dada a Abraão, o seu descendente, Isaac, que passou a Jacó e passou aos descendentes de Jacó, que é a nação de Israel. Olha, interessante porque o Deus disse para Abraão: mande a escravo embora com seu filho. Mande a escravo, porque ele não vai ser herdeiro juntamente com seu descendente Isaac, o filho da sua velhice. Lembra que Abraão gerou Isaac, ele já tinha 99 anos de idade, e Sara 89 anos de idade. Ele é o filho da promessa. E aí o que aconteceu? Isaac gerou Esaú e Jacó. Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Ele manipulou as coisas de tal forma que ele fez um acordo com Esaú e, de uma maneira não muito lícita, ele apropriou da primogenitura de Esaú. Ao dar um jeitinho, juntamente com sua mãe, Rebeca. E o que aconteceu? No momento que Isaac dá a bênção patriarca, a bênção patriarca, para o seu herdeiro, aquele que teria a bênção espiritual, sabe? Rebeca, juntamente com Jacó, deram um jeitinho, enganaram seu pai. Esaú foi caçar o animal, e quando eles se prepararam, e Jacó se fez de Esaú e recebeu a bênção. Isso gerou um grande ódio, uma grande raiva no coração de Esaú. Esaú falou: assim que meu pai falecer, eu vou matar Jacó, né? Porque ele me enganou 2 vezes. Olha só que interessante, isso está lá
em Gênesis capítulo 26, 27, especificamente versículo 41, fala que Isaú queria matar Jacó foge para Padã Arã, lá no norte, lá em cima do rio Eufrates. Lá onde, quando Deus falou para Abraão, sai de Ur e vai para a terra que te mostrarei. Abraão levou toda a sua família para Padã. Lá Deus disse, Abraão, larga toda a sua família aí e vai e percorre a terra que eu prometi a você. E Abraão ainda levou o sobrinho lá junto, que teve um problema mais tarde. Mas aí ficou a família de Abraão ali em Padã. Então agora Jacó está indo, fugindo para Padã Arã, onde estava a família de Abraão. E Deus faz algumas promessas para ele durante a viagem. E ele chega e encontra uma jovem bonita, tirando água para os animais. E ele apaixona à primeira vista. E essa jovem, quem é ela? Rebeca. Não, Raquel. Raquel. A Rebeca é a mãe. É Raquel. E ele trabalha 7 anos para ter Raquel. E o que acontece? Labão, que entre aspas, tio de Jacó, passa a perna no Jacó e dá Lia. Aí Jacó ficou frustrado porque ele era apaixonado por Raquel. Aí ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel. E depois de 21 anos, hein, seu irmão? Depois de 21 anos, Jacó retorna para a terra prometida, trazendo suas mulheres, as servas das mulheres e seus filhos. E aqui é onde está o capítulo 32, a raiz do nome de Israel. Aqui está o capítulo 32 de Gênesis. Jacó está voltando, para a terra prometida, a terra do seu pai. E aí no capítulo 32, ele tem um encontro com o Senhor, Deus de toda a glória. E há uma luta entre eles. E olha o que acontece no original. Versículo 28 em diante do capítulo 32. Então, deixa eu pôr meu óculos, então eu li errado. Então, disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, Deus disse, tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. E aqui está a origem do nome de Israel. Israel, filho de Isaac, filho de Abraão. Abraão que Deus fez a promessa, que de um descendente, e que todas as famílias da terra seriam benditas através do descendente. E mais, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse, olha, quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Aqui está a origem do nome de Israel. Jacó, nós sabemos o que aconteceu, ele encontrou com Esaú, e depois que Deus mudou o coração de Esaú de raiva para um coração amoroso, 21 anos depois, Jacó, primeira vez, levantou um altar, no capítulo 33, olha lá comigo, capítulo 33, ele levantou um altar e clamou pelo Deus, não o Deus de Jacó, mas olha o Deus que está escrito, no versículo 20 do capítulo 33, e levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Está vendo? Teve a origem do nome de Israel. Deus, você não vai chamar Jacó, mas Israel. Aí Deus mudou o coração de Esaú. Ele chegou, entrou na terra prometida e ele fez um altar e clamou para o Deus de Israel.
e é o único Deus. Por isso, o Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Um povo santo, separado para Deus. Para Deus. Quem te abençoar, Israel, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Lembra que Balaque, por 3 vezes, tentou amaldiçoar Israel. Mas Deus tinha um plano para Balaque, e Deus não permitiu que a maldição chegasse a Israel. Abre rapidinho lá, só para a gente entender aqui, em Números 23, por favor. Números capítulo 23. Lembra que aqui Balaão recebeu alguns presentes para que ele amaldiçoasse Israel. E Balaão, por 3 vezes, teve frustrada a sua tentativa de amaldiçoar Israel. No versículo 19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Deus abençoou, não posso revogar. Então, o que Deus abençoa, o homem não pode revogar. E Israel é abençoado por Deus. E mais, depois da terceira tentativa de amaldiçoar Israel, olha o que acontece no capítulo 24. Capítulo 24 de Números. Versículo 3 a 9. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, e o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes, e o seu rei se levantará, mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito e Israel, cujas forças são como do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão, como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Números 24, versículo 3 a 9. Ó Israel! Balaão diz: ó, eu vi como uma leoa deitada. Eu vi essa nação, quão preciosa essa nação é. Ó Israel, quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Um povo separado para Deus. Um povo único na terra até aquele momento. Em Isaías capítulo 41, rapidinho comigo aqui que eu quero falar sobre, mais um pouquinho sobre a nossa posição em relação a este povo separado. Em Isaías 41, Deus disse para Israel, versículo 6 a 10, está escrito, até 6 a 10, versículo 14, está escrito: não, versículo 8 em diante, perdão. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos,
e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Versículo 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Está vendo? Esse povo separado, Deus está falando para Israel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único. Único. No capítulo 54 de Isaías, 54, versículo 5, Deus disse para Israel o seguinte: porque o teu Criador, Israel, é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então, Israel é a esposa do Deus vivo. E o Santo de Israel, está falando de outra pessoa, é o teu Redentor, que é o Filho de Deus. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Esse é Jesus Cristo, o Ramachia ben Davi, o Messias de Israel. Então, amados, essas são as promessas que Deus fez para este povo. Olha, o pacto abraâmico, um descendente, a bênção, o pacto palestino, do Egito ao Eufrates, e Deus fez um novo pacto com Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, Deus prometeu a Davi um trono, um reino, uma casa. Se tem um trono, se tem um reino, tem uma casa, também um rei, que reinaria para sempre. Então, o pacto abraâmico tem a ver com o descendente, o pacto palestino tem a ver com a terra prometida, o pacto davídico tem a ver com um rei, um reino, um trono, uma casa. E tem um novo pacto feito com Israel, de um reino messiânico aqui na terra. Um reino messiânico onde tudo mudaria. Isso você pode ler em Ezequiel capítulo 39 até o final de Ezequiel, fala de como será esse reino prometido a Israel. Hoje, muitos evangélicos esquecem desse ponto sobre essa nação e falam mal de Israel. Alguns falam que a igreja substitui Israel, que as promessas da igreja, que a igreja é o Israel de Deus. Não é. É não conhecer a palavra de Deus ao afirmar isso. Nós não somos o Israel de Deus. A igreja não é o Israel de Deus. As promessas feitas a este povo vai cumprir com este povo no tempo determinado por Deus. A igreja foi comprada pelo sangue, e nós temos uma relação com Israel, com o novo pacto, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, Deus formou um novo povo, a igreja comprada pelo sangue do Messias de Israel, Jesus Cristo. Então, são dois povos separados por Deus: Israel, povo único na terra, e a igreja, Israel, a esposa do Deus vivo, e a igreja, a noiva do Messias de Israel. Olha que interessante, quando você discerne essas coisas, quando nós discernimos, nós tomamos uma posição favorável a Israel, a este povo único, a esse povo que Deus... Será que, sabe, 2000 anos passaram, Deus já esqueceu de Israel? Não. Abra sua Bíblia comigo rapidinho aqui, em Jeremias capítulo... sumiu Jeremias, é porque eu estou sem óculos. Tá vendo? Eu ponho o óculos, eu acho aqui na minha anotação.
Jeremias 33. Falei? Foi um óculos? Jeremias 33. Deus esqueceu de Israel? Não. Deus não esqueceu de Israel. Porque Deus está, Deus deu a sua palavra a esse povo, Ele não abre mão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, não o fará. Tendo Ele falado, não cumprirá. Jeremias capítulo 33, versículo 25 e 26 está escrito: assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência que domine sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiadarei. Então, assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e a noite não permanecer, se não permanecer, acaba o mundo. Imagina que confusão seria. Então isso não vai acontecer. Da mesma forma que Deus não esquece de Israel, e não vai esquecer. Está vendo, amados? Então vamos lá, vamos falar, Marcelo. Eu acho realmente interessante essas colocações, porque de fato há uma falta de conhecimento generalizado, e daí as confusões, e mesmo essa colocação de que a igreja é o Israel de Deus. Então há várias confusões, e é interessante a gente notar o seguinte: desde o princípio, a começar pelo próprio primeiro, porque ele saiu de Ur dos Caldeus, e foi chamado e separado, e houve a questão de fato da descendência dele, que deu origem a todo esse povo Israel, que é o povo de fato escolhido, separado, e do qual ele se manifesta a toda a terra. Ele de fato precisava se manifestar em algum povo que seja, que não fosse o primeiro, que fosse um outro que seja, que ele escolhesse e encaminhasse. Esse povo poderia ser o Brasil, talvez, se fosse hoje, qualquer povo que ele escolhesse para se manifestar através desse povo para toda a terra. E é interessante o conhecimento, aí a palavra como um todo que a gente tem hoje, porque ela dá exatamente esse fechamento das coisas. Hoje a gente tem um entendimento ao redor completo, e aí a gente pode então separar uma coisa da outra, e de fato logo no princípio também houve uma miscigenação. Os reis se misturaram com povos, principalmente aí do Egito, o povo árabe. Nós temos relatos, né? É interessante essa coisa da consanguinidade, né? De fato, o povo de Israel, ele leva consigo essa mistura. E esse povo que está ao redor hoje, que é o que talvez a gente seria tocar um pouco nesse assunto, do que acontece, por que acontece, para a gente ter entendimento também do porquê dessas coisas. Porque, de fato, houve uma mistura. O próprio esse que você falou, ele teve da Agar, um filho. Eu achei interessante essa colocação de co-irmão, que nesse sentido, sim, ele é co-irmão. Porque, de fato, Deus fez um pacto, estava querendo selecionar um povo. E, de fato, ele também era irmão de sangue. Agar teve um filho, Agar era egípcio. Então houve, de fato, e na frente, no futuro, Salomão, se não me engano, outros ainda assim continuaram tendo uma relação com o povo. E hoje está aí esse povo que está guerreando,
né? Evidente que, como você falou, aqueles que te abençoarem serão abençoados e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Só para concluir, é interessante observar esse todo, porque indo assim pontualmente, fica parecendo talvez um pouco difícil para compreender, mas não é difícil, haja vista que a obra de Jesus Cristo já está completa. Então, na realidade, quando Jesus Cristo se manifesta, ele se manifesta aos dois povos ao mesmo tempo. Inclusive no cananeu, a casa da mulher, tirando água da cananeia, né? Tirando água no bolso, quer dizer, ele teve um contato, evidente que depois ele proibiu. Não, ele falou que veio unicamente por Israel. Eu sei, aí, inclusive, a Filipe, né? Ela falou, os cachorros como das migalhas, e ela recebeu e Jesus falou, não, olha que tamanho a fé. Não, o questionamento não é evidente, mas eu estou fazendo assim para dar um entendimento mais amplo da coisa. De fato, levando em separado, essa mistura trouxe problemas do povo escolhido com outros povos, que no caso são esses ao redor, e que também são a base, são o resultado desse conflito que a gente vê hoje. Está pontuando. Eu vou falar sobre onde está a raiz desse problema. E de fato, como a gente sabe hoje do todo, porque a gente tem a palavra de Deus, então a gente entende hoje que de fato houve sim, em certas partes, essa miscigenação, essa mistura de povos, que são exatamente esses, os árabes, os egípcios, tem uma relação de sangue. Jesus Cristo então se manifesta, e ele se manifesta a Israel, seu povo escolhido. Ele era judeu, nascido como homem, mas também com um plano maior, porque ele, de fato, hoje a gente sabe que ele veio para esse povo e para todos. Quer dizer, de fato, Deus se manifestou, mesmo que através dessas saídas de linha, ele se manifesta a todo mundo. E talvez a falta de entendimento de outros, no que se refere a essas colocações, porque a igreja é a igreja de Deus, é a mulher de Deus, como você... É a noiva de Jesus Cristo. Mas só para pegar aqui, dar uma explicação, porque o Marcelo falou várias coisas ao mesmo tempo aqui, para dar uma finalização. Deus decidiu manifestar naquele povo, ali teve a região da Babilônia, toda a região do Éden, onde tinha as primeiras civilizações, foi em Ur, primeiras achadas escritas, foi nessa cidade. E então Deus separou Abraão. Deus falou para Abraão, meu amigo. Ele tinha uma relação com Abraão. Abraão, quando foi chamado de Ur, ele era um gentil idólatra. Ele falou assim, vem para cá porque eu tenho um plano da sua vida. E trouxe Abraão, e Deus fez um pacto com esse homem, né? Desde Gênesis 3,15, quando Deus falou que da descendente da mulher, a semente da mulher, viria aquele que pisaria, esmagaria a cabeça do diabo, da serpente. Então as coisas ficaram, estavam tipo um funil largo, e Deus falou com Noé. Do Noé, Deus separou um dos filhos de Noé, que lembra? Sem, não o número 100, de onde veio os semitas. Abraão era um semita. Aí Deus vai afunilando o túnel, de 100 veio Abraão, aí foi afunilando mais o túnel de Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó. E de Jacó, Deus escolheu não primogênito. Lia teve 4 filhos. Judá foi o 4º filho de Lia, esposa de Jacó, primeira esposa. Judá foi o 4º filho. Então, o primeiro era Simeão. Então Deus, ele foi abrindo o túnel. Aí Deus, e quando Jacó fez a bênção patriarcal, ele falou de Judá, que seria como um leão, que nasceria aquele que reinaria o século, estaria na mão do descendente de Judá. Aí Deus faz o túnel ficar mais fino, né? Mais estreito, né? E aí de Judá, Deus separa um homem chamado Davi, e Deus faz um pacto com Davi. Aí o túnel, ele afunila mais, lembrando que Davi, esses povos todos, que você falou, Deus sempre manteve íntegro com Israel, seu descendente. Os judeus,
pisaram na bola várias vezes e uniram outros povos. E lá em Neemias, Deus Neemias mandou separar de todos aqueles que eram gentios para preservar as linhagens. Foi quando eles se misturaram, quando eles estavam diáspora. Mas Saul recebeu uma ordem de acabar com Agag e os amalequitas, todos, eliminar o mal pela raiz. E Saul desobedeceu. E os descendentes de Agag, por um tempo, por exemplo, lá com Naamã, quase eliminaram os judeus. Deus levantou Esther e Mordecai, preservou o povo de judeus naquela época. Então, esse povo tornou um espinho na carne de Israel. Um espinho na carne de Israel. Todo o tempo, todas as épocas. Mas até então, 600 e poucos anos, não falava uma reivindicação da nossa era cristã do povo palestino na terra que pertence a Israel. Porque só depois que veio o Islã com Maomé, em 613, quando ele era uma pessoa que ficava no deserto vendendo bugigangas, e ele conheceu uma viúva rica, uma velhinha, ele casou com ela, pegou a herança dela e foi para uma caverna e pegou o Corão. E aí sim o Islã reivindicou Jerusalém como a sua capital. Mas isso é história, então o conflito está lá desde uma desobediência de Saul. Então tudo foi afunilando. Deus falou, agora o descendência de Davi. Assim como as coisas foi chegando ao ponto de Davi. Aí em 700 e pouco, Israel, o reino norte, foi levado cativo pela Síria. O povo espalhou pela diáspora, e depois, 600 e pouco, Judá foi levado cativo pela Babilônia, por Nabucodonosor, lembra? E espalharam pela diáspora. Eles construíram as sinagogas, e eles juntaram com outros povos. Porém, no retorno para a terra, com Neemias, com 50 mil judeus, ele mandou ser casado com o gentil, separa. Não quero mistura aqui. Não quero mistura. Mandou chamar todas as famílias para se quero lixir. Exato, quero lixir. Exato, senhores amados. Está escrito lá em Neemias, abaixo do capítulo 11. E para decidir, foi pulinando até chegar José e Maria. Todos os dois são descendentes de Davi, por linhagens, por pessoas diferentes, e os dois eram descendentes. Se tivesse um rei no época de Jesus, seria Jesus o rei de Israel. Mas ele veio porque Deus tinha um plano para as nações. Aí sim, Marcelo. Deus falou em Isaías, é um livro maravilhoso, um livro escatológico, fala da promessa que da Galileia, seria a Galileia dos gentios, veria o Messias e reconheceria ele como seu Salvador. Capítulo 6, capítulo 9 de Isaías, fala da promessa do menino que nasceria, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, e fala do seu ministério na Galileia, fala de como ele iria morrer como cordeiro, como uma ovelha muda, ele não abriria sua boca, em Isaías 53, e fala da promessa de restauração de Israel, principalmente no capítulo 52 e capítulo 54 em diante. Porque os atalaias, no capítulo 52, os atalaias, eles vão clamar e gritar de alegria, porque eles veem o retorno do Senhor a Sião. Então, amados, o que eu quero dizer é o seguinte, porque o meu tempo está quase acabando, é que é um povo separado para Deus. Deus não esqueceu de Israel. Os conflitos que estão acontecendo na atualidade, amados, Israel está sendo acusado de fazer um genocídio. Mas sabe uma coisa? Pessoas sem entendimento bíblico e sem entendimento também até do que realmente está acontecendo, criticam e falam mal sem contexto nenhum. Olha, você vê, os palestinos mandaram mais de 3.000 mísseis sobre Israel no último mês. 3.000 mísseis. Se Israel não tivesse como combater esses mísseis no ar, ia ser o maior genocídio da história. Milhares de judeus estariam mortos.
Então, os palestinos atacam, Israel tem de defender. É um Estado soberano, ele precisa defender. E ele tem como defender. E um jeito de defender é atacar onde está saindo esses mísseis. Só que o povo, o Hamas, eles são muito covardes. Porque eles lançam os mísseis e pegam as crianças, pegam as mulheres, pegam os civis e colocam como escudo. Mas isso é sabido. Não é. Os que criticam não sabem, eles não levam isso em consideração. Por isso nós temos de orar pelo nosso presidente, porque o nosso presidente. É Satanás, isso aí. Claro! Isso. A questão é que você falou, igual essa fala sua, eu vejo ela, mas eu vejo ela muito superficial nesse sentido, porque a gente tem que entender que Satanás quer impedir que Jesus volte no mesmo lugar onde ele foi arrebatado, vivo, ressuscitado. Não, mas isso mostra, Marcelo, isso mais cumpre profecias na nossa atualidade. Entendeu? Porque isso foi o que foi relatado no Novo Testamento que aconteceria. E olha, você vê, por isso eu estou falando especificamente sobre o nosso Brasil, nós precisamos orar pelo nosso presidente que é contra Israel. Isso não é julgar bom, não vai proteger Israel, é Deus que protege Israel. Não, não, sem dúvida. Não estou falando isso, eu estou falando da parte natural, Marcelo, da crítica do povo, inclusive os evangélicos. É isso que eu estou ensinando aqui agora, que estou falando agora, meu irmão. Eu estou falando exatamente isso. Os evangélicos, alguns evangélicos, algumas pessoas sem entendimento, só estão olhando as mortes dos palestinos, que são quase 2.000 mortos. E muitas crianças, nós não concordamos com as mortes, onde a morte é a dor, a sofrimento. Mas sabe, eles lançam os mísseis e colocam essas crianças, esse pessoal lá como escudo. Aí o que acontece? Manda 3.000 mísseis sobre Israel manda 100 e acontece o que acontece. Questão que Israel tem os antimísseis, por isso que ele está protegido, sem contar que eles mesmos, tem uma declaração do próprio Hamas, um dos líderes, falando que Deus, o Deus de Israel, destrói todos os mísseis que a gente manda. Exatamente, foi uma declaração que aconteceu 15 dias atrás. Está no jornal, que eu não sei. No jornal do Yashira. É um jornal deles mesmo, que foi publicado e que é fácil de achar na internet. Então, quer dizer, eles têm noção que Deus está protegendo Israel. O que nós estamos questionando aqui é a nossa necessidade de estar orando, e principalmente pela nossa nação que está contra e que vai gerar problema para nós. É essa a questão. Entendeu? Então, o que eu falo, meus irmãos? A posição da nossa igreja, aqui, número 1, 3 pontos. Número 1, de acordo com o que foi falado nessa manhã, e bíblica, nós podíamos citar muitos versículos, a igreja não é o Israel de Deus. Número 2, não é. Gente, a igreja não é o Israel de Deus. Israel é um povo, a igreja é outro povo. A igreja é a esposa do Deus vivo, do Deus de Israel, e a igreja é a noiva do Redentor de Israel, o Filho de Deus, Jesus Cristo. 2 povos diferentes, com um chamado fantástico de Deus. Número 1. Número 2, a igreja não é o Israel de Deus. Número 2, as promessas feitas a Israel cumprirão com Israel e não com a igreja. Nós vamos desfrutar por causa do novo pacto através do sangue de Cristo. Nós vamos desfrutar dele por causa desse novo sangue, através do sangue de Cristo. Mas as promessas feitas a Israel, no momento que a igreja ser tirada da terra, é como se o tempo voltasse e começasse a dar cruz 7 anos, porque Deus voltará a tratar diretamente com Israel. O anticristo fará um pacto de 7 anos com Israel e quebrará 3 anos e meio. Os judeus serão perseguidos como jamais foram perseguidos. No final dos 7 anos, os judeus olharão para um lado exército, para outro exército, para outro exército. Só vai ter um lugar para eles olhar para cima e falar: bendito que vem em nome do Senhor. E naquela hora Jesus Cristo virá um cavalo branco e um exército de cavalo branco. Nós viremos com Cristo montados, cavalos brancos, cavalos voadores, porque nós vamos vir nos ares. Está em Apocalipse 19, pode ler lá, irmão. Nós vamos vir num cavalo branco. Mas isso era literal? De acordo com está escrito. E no cavalo de Jesus está escrito: fiel. Como é que está? Vamos lá, Apocalipse 19. Não, sabe se é uma alegoria. Não, de acordo com está escrito mesmo. Isso aqui não é alegoria, não. Aqui é o que realmente é que algumas igrejas
alegoriza toda a palavra de Deus, alguns trechos. Mas olha lá, capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja por justiça. Os seus olhos são chamas de fogos, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito e ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no aos exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. No versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai acontecer do jeito que está aqui. E sabe, no final dos 7 anos, ele pisará no Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14, o monte vai dividir em dois. Aí tem o julgamento de Mateus capítulo 25, dos cabritos e das ovelhas. E ali iniciará o reino messiânico. Aí os 1000 anos, e a igreja reinará com Cristo. 1000 anos aqui na terra. 1000 anos. E aí sim, todos os pactos serão cumpridos, Sr. José Manso, porque estarão na terra prometida, do Eufrates ao Egito. Eles terão uma casa, terão um trono, um reino e o Rei dos Reis reinando, descendente de Abraão, e todas as famílias da terra serão abençoadas nele, porque Deus disse e Deus é fiel. Então, amado, a nossa posição número 1 é: igreja não é Israel de Deus. Número 2, não cumpre as promessas feitas a Israel à igreja. E número 3, essa igreja aqui, nós amamos Israel e oramos pela paz de Jerusalém e abençoamos Israel em nome do seu Messias, o Hamashia ben Davi, Jesus Cristo. Essa é a nossa posição como igreja. Ore pelo nosso presidente, pelos governos, porque na prática quem tem abençoado Israel tem sido abençoado. Quem amaldiçoado tem sido amaldiçoado. Tem um vídeo, se os irmãos quiserem esse vídeo, o Carlos Hamilton até colocou ele no Facebook ontem, do Hugo Chaves, em 2010. Hugo Chaves, numa conferência, ele falou que estaria amaldiçoando Israel do fundo da sua alma, do fundo das suas entranhas, das suas vísceras. Ele falou, com todas as letras, eu amaldiçoo Israel. 3, 4 meses depois, apareceu um câncer no seu intestino. Fez de tudo para curar. Em 2013, aos 58 anos, ele morreu com câncer no intestino. Tem um vídeo dele, se vocês quiserem, botar lá no Facebook do Casamento e ver esse vídeo. Seus amados. Então, a nossa igreja abençoa Israel, amamos Israel e oramos pela paz de Jerusalém. Eu creio que a campanha mundial que está sendo feita com respeito a Israel, segundo a que foi mostrado ao apóstolo João, na revelação, está sendo feita uma campanha tão forte para que as nações se voltem contra Israel, se tornem contra Israel, que eu venho observando aí, olhando para o lado. É incrível, porque, igual você falou, até mesmo nós, muitas das igrejas, estão querendo tirar aquilo que Deus prometeu para a nação de Israel, querendo que Deus seja mentiroso lá e traga para nós aqui. E se nós não orar para que o nosso presidente, nossas autoridades, tenham assim, um discernimento, que é grave essa questão de tomar posição contra Deus naquilo que ele falou a Abraão. Hoje, não importa o quanto que pareça que a nação de Israel está errada, não importa, porque Deus fez uma promessa para a nação de Israel, e na hora que ele fez a promessa, para que não dependesse de Abraão, das pessoas, da fidelidade dele, ele fez que Abraão dormisse, para não ter nem ideia de falar, eu vou ter participar. Não, Deus fez uma promessa a Israel através de Abraão, e ele cumpre essa promessa.
Israel pode estar torto do jeito que tiver, ele pode errar do jeito que for, mas a promessa que Deus fez foi baseada na fidelidade dele como Deus, e não como nós também, igreja. Nós somos salvos em Cristo, não é porque nós temos mérito, não é porque nós somos bonitos, é porque Deus fez uma promessa, e através do que ele fez na palavra de abençoar todas as famílias, nós também estamos usufruindo disso. E é ruim para nós se nós deixarmos levar pela ideia, não, mas puxa vida, Israel matou tantas palestinas, Israel é ruim mesmo, porque as coisas ruins dos palestinos, que eles não percebem, né? Eles não percebem que até Tito único debaixo do chão estava sendo feito para poder penetrar dentro para destruir Israel. E Deus não vai fracassar nesse ponto, como nunca vai fracassar em ponto nenhum. É bom ficar do lado de Israel. Ainda. Pelo que eu entendi, eu estou querendo falar sobre a noiva de Israel e a noiva do Redentor. A gente tem que lembrar que há duas alianças, a antiga e a nova e eterna aliança. Na antiga, Israel é a noiva, só a esposa, só Israel. Mas na nova aliança, tornou-se universal. Então uniu, completou. A nova aliança completa a antiga aliança. Então, juntando as duas, então são todos unidos. Agora, no novo tem judeus e gentios juntos, fazendo parte da igreja, isso. A noiva do Redentor. Eu queria falar sobre a igreja. Então, nós somos parte da igreja. Isso. Então, as promessas de Israel, igreja, nova aliança. Isso. Eu penso e insisto nisso. A questão é satânica. Não. Ela é literalmente satânica. Isso aí é uma. Talvez nem seja justificativa. O cara coloca 10, o povo de Israel avisa, eu vou atacar, vocês têm tempo de sair. Aí o Hamas coloca não sei quantos na frente, quer dizer, isso é tudo para distrair. Isso é tudo para distrair, é para achar que a coisa acontece porque há conflitos de parará pororô, com relação a etnias, a posse da terra. O que eu penso que se deve entender claramente é que Satanás tem um tempo limitado, ele está ligado ao tempo e o tempo está acabando. E ele vai ficando cada vez mais desesperado ao ponto de chegar à guerra de Gog e Magog, né? Que é o ápice. Na realidade, ele manipula ele manipula a carne e a gente não percebe, acha que não, porque o povo está querendo ir contra Israel porque tem os seus motivos assim ou assado. Não, a coisa é satânica, como eu falei. Jesus Cristo foi elevado às alturas e ser sabido por todo mundo, não precisa ficar. Se Deus falou, vai abrir no meio, vai voltar no mesmo lugar onde foi elevado às alturas. Não é sabido, inclusive nem na igreja evangélica não é sabido por todo mundo. Certo? Vai voltar. Na hora que ele voltar, ele sabe que Satanás sabe que na hora que ele colocar os pezinhos ali, a coisa. Não, a questão, Marcelo, não estou discutindo se é satânico ou não, porque a questão satânica, até mesmo no meio da igreja, tudo que vai contra as coisas de Deus é satânico. Nós entendemos assim. Não estou tirando assim, estou falando da parte natural, a parte do mundo, que eles veem uma coisa e outra. Estou falando da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo, que muitas vezes não entende o princípio bíblico e fala que Israel, Deus esqueceu de Israel, não esqueceu. E número 3, outra coisa, o que o Zé Armando falou aqui, é muito interessante, porque é uma coisa que o Hamas tem uma propaganda muito forte, muito boa. Eles são muito especialistas nisso. Então o que acontece? Eles vão lá e divulgam só as mortes civis. Então o que acontece? Isso está gerando um ódio, e aí eu quero terminar com a sua fala, tendo um ódio no mundo inteiro. Então Deus está permitindo, tudo dentro da permissão, da vontade permissiva de Deus. Satanás está limitado. Então tudo está caminhando
para a conclusão, e aí sim, gerar um ódio no mundo inteiro para Israel, porque aí sim vai levantar o Gog e Magog, que são os árabes, vão contra Israel, e isso vai acontecer no início dos 7 anos da tribulação. E Deus vai combater, Deus vai dar vitória a Israel, vai ser tão sobrenatural que o anticristo vai reivindicar essa vitória e vai fazer esse pacto com Israel. Então tudo está caminhando para a consumação de tudo. Então se é Satã, todo mundo sabe que é Satã. Mas Satanás, mas nós não estamos tratando dessa coisa aqui. Nós estamos falando da parte natural das informações que nós estamos tendo hoje. Nós estamos falando da parte natural que nós estamos vendo na televisão hoje, que as pessoas falam, e nós, como igreja, temos que posicionar de acordo com a palavra de Deus. É essa que eu estou falando. A nossa parte é espiritual. E é a nossa parte que nós estamos enfatizando. A posição dessa igreja é: amamos Israel, oramos pela paz de Jerusalém e oramos pelo nosso governo, que é contra Israel. Entendeu? Então tem duas coisas diferentes. Que é Satã, todo mundo sabe que Satanás vai tentar até o último milésimo de segundo. Não é essa a questão que nós estamos tratando. Quando nós fazendo o que é divulgado hoje na mídia, que é Satã, nós sabemos. A questão é que está sendo divulgado hoje na mídia, e os artistas, atores, até de Hollywood, vêm falando contra Israel, sem conhecer esse princípio. E muitos evangélicos tomando a dor dos palestinos e falando contra Israel. Então eu estou falando que a nossa igreja, nós amamos Israel, nós tratamos da parte espiritual, e nós entendemos que Israel é um povo de Deus, um povo que Deus não esqueceu, e que todos os pactos cumprirão com Israel, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui juntos, e oramos pela paz de Jerusalém, oramos por Israel nessa manhã, Pai. Declaramos que nós amamos esse povo e sabemos que é o seu povo, que o Senhor não esqueceu dele, e que, ó Pai, independente que eles hoje têm olhos, mas não conseguem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, como foi profetizado por Isaías e falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor voltará para esse povo. Levará a sua igreja e voltará para esse povo, para que todas as suas promessas, todos os seus pactos com este povo se cumpram. Nós cremos nisso e nós declaramos o nosso amor por esse povo incondicional. Que o Senhor abençoe Israel, abençoe aqueles que fazem parte da igreja, que estão hoje em Israel, soldados, pessoas que estão ali, civis, que fazem parte da igreja. Que o Senhor protege eles, preserva-os, e que o Senhor derrama a sua bênção, e Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Deus de Israel, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.